Saudações, nono ano, tudo bem? Gente, é o seguinte, tá? A aula de hoje, a aula do dia 22, né? Hoje, 22/6, a gente vai corrigir aquela atividade do livro que eu passei para vocês, ok? A gente vai corrigir aquela atividade. Então, olha só, nono ano, peguem o livro, por favor, tá? Lá na página 64, tá? Peguem o livro lá na página 64 e vamos lá para a correção das questões, tá? Então a gente tem aí a questão 51, tá? A questão 51 diz o seguinte: não precisa de cálculo essa questão, né? Você vai apenas escrever se é ou não irracional, tá? Na realidade, refazendo, né, a minha colocação, precisa sim, tá? Precisa de cálculo. Mas assim, como a gente já resolveu algumas atividades, né, em PDF que tinham equações irracionais, né, equações biquadradas, então o procedimento é o mesmo, tá? Então eu vou dar a resposta. O importante são as respostas. Eu vou fornecer respostas para vocês, tá? E aí vocês vão verificando aí o que vocês acertaram, o que vocês erraram, tá? Aquilo que vocês tiverem errado, vocês apaguem e façam o certo. Tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá. Na questão 51 diz o seguinte: em cada item classifique a equação em irracional ou biquadrada e em seguida resolva, tá? Então é muito fácil distinguir uma equação irracional de uma equação biquadrada, tá? Qual a diferença da irracional para a biquadrada? É porque a biquadrada ela não está dentro do radical e a irracional sim, não é assim? Então tá, no item A nós temos aí uma equação irracional, tá? Nós temos aí uma equação irracional, tá? E a raiz dessa equação é -7/2, tá? Ok. No item B, nós temos uma equação biquadrada e as raízes, ou seja, as soluções dessa equação, né, são -2, 2, -1/2 e 1/2, tá? É o item B. No item C, nós temos aí uma equação irracional, aonde o valor de x será 8. E no item D nós temos uma biquadrada, tá? Conjunto solução dessa equação biquadrada é raiz de 3, tá? Raiz de 3 e raiz de -3. Muito bem. Vamos lá para a próxima questão. No caso, a 52, tá? Diz o seguinte: para cada frase, escreva uma equação e depois resolva. Então, você vai escrever a equação para cada frase e depois você vai resolver essa equação, tá? Então, olha só. 8 vezes a raiz quadrada de um número é igual a 18. Então, você vai escrever. Como é que vai ficar essa expressão aí? 8, tá? Do lado do 8, você vai pôr a raiz, né? Você vai pôr o radical, né? Dentro desse radical você vai pôr o x, que vai assumir o papel de radicando. Então você vai ter 8 raiz quadrada de x, tá? Igual a 18. Você põe o símbolo do igual e coloca o 18 do lado, tá? Daí quando você resolver, você vai chegar em um valor que vai ser 81/16. 81/16 é o resultado desta equação. Tá? Ok. O item B. A terça parte da raiz quadrada de um número é 3. Então, a terça parte. Então, se falou em terça parte, significa dizer que o número vai ser dividido por 3. Só que você não sabe qual é esse número. Então, você vai chamar esse número de x. Só que fala na raiz quadrada da terça parte desse número. Então, você vai ter raiz quadrada de x sobre 3 igual a 3. O resultado dessa equação
você vai fazer em forma de proporção, tá? Fazer em forma de proporção. E o resultado dessa equação vai ser 81. Ok? Beleza. O item C. A quarta potência de um número real é igual a 9 mais 8 vezes o seu quadrado. Qual é esse número? Então, olha só. A quarta potência de um número. Você sabe qual é o número? Não, eu também não sei. Então, vou chamar esse número de x. Se é a quarta potência, então x elevado à quarta potência. X à quarta potência. Igual a 9 mais 8x quadrado. Aí está a expressão, tá? E o resultado dessa expressão, que é uma equação biquadrada, tá? O resultado dela é menos 3 e 3, tá? E no item D, nós temos aí o dobro de um número é igual ao triplo da sua raiz quadrada menos 1. O dobro de um número. Você sabe qual é o número? Não, eu também não sei. Então, a gente vai chamar esse número de x, né? Como se trata do dobro desse número, então vai ser o quê? O dobro de x. Então, 2x igual a 3 raiz quadrada de x menos 1. Tá? O resultado disso aí vai ser 1 ou 1/4. Tá? Beleza. 53 da página 65. Considere as equações a seguir. A gente tem aí 6 equações: A, B, C, D, E e F, tá? No item A diz o seguinte: qual dessas equações são do primeiro grau? Gente, equação do primeiro grau. Quais dessas equações são do primeiro grau? São todas aquelas que não têm o expoente 2 na variável x. Então, todas as que não têm o expoente 2 na variável x são equações do primeiro grau. Então, no caso, nós temos aí o item C, o item D e o item E, tá? São equações do primeiro grau. Item B. Quais dessas equações são do segundo grau? Completas. Para a equação ser completa, ela precisa ter os 3 coeficientes, né? Coeficiente A, coeficiente B e o termo independente, tá certo? Então, quem são as completas? O item A e o item F são as completas, equações do segundo grau completas. E no item C, quais dessas equações do segundo grau são incompletas? As incompletas que são do segundo grau é apenas a do item B de bola, ok? B de bola, tá. 54. Gente, essa questão, você vai sair por soma e produto. Soma, o que é soma? Menos B sobre A. O que é produto? C sobre A. Já resolvemos várias atividades envolvendo soma e produto. Tá? O desenvolvimento, o procedimento é o mesmo, só vai mudar os valores de cada questão. Então, aí nós temos aí x menos 2 elevado ao quadrado é igual a 16. Você vai ter que desenvolver esse produto notável aí, tá? Quadrado, a diferença de 2 termos. O que é isso? É o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Depois que você desenvolver tudo isso, que você chegar numa equação do segundo grau, tá? Você vai resolver por fórmula de Bhaskara ou por discriminante, né? Então, eu vou fornecer para vocês agora, né, o resultado das raízes dessa equação, tá? Então, nós temos aí, como resposta, menos 2 e 6. Menos 2 e 6. São as raízes dessa equação, tá? Muito bem. Depois da 54, nós temos a 58, né, gente? Nós temos a 58. Depois da 54, 58. Daí nós temos o seguinte: determine as raízes da equação.
temos A, B, C e D, tá? Então, eu vou fornecer para vocês as raízes das seguintes equações. Quais são as raízes do item A? Menos 13 e 4. Menos 13 e 4. Quando você resolver, você vai chegar nas raízes x', menos 13, e x2' o 4, ou vice-versa, tá? Item B, nós temos aí 16 e 16. Significa dizer que o delta vai ser igual a zero dessa equação. Quando o delta é igual a zero, é porque as raízes serão iguais, tá? Nós teremos duas raízes com o mesmo valor. Então, 16 e 16 do item B, tá ok? E do item C, nós temos aí menos 2 e 4 como solução. E do item D, nós temos menos 13 e menos 1. Essas foram as questões que nós passamos para vocês, né? Eu estou verificando aqui, estou virando aqui a página para ver se não tem nenhuma outra questão, né? Mas eu já pude ver aqui que não há nenhuma outra questão. Então, a gente, né, já terminou a resolução dessa questão, desse exercício do livro. Nós acabamos, né, de concluir a resolução dessa atividade do livro de vocês, que é da página 64 e 65, né? Questão 51, 52, 53, 54 e 58. Tá ok? Gente, então eu espero que vocês tenham feito essas atividades direitinho, tá? E estejam agora com essa resolução comparando com as respostas que vocês obtiveram. Se vocês tiveram respostas diferentes da que eu citei ainda há pouco, então significa dizer que está errado. Então vocês apaguem e façam e deem a resposta de acordo com o que a gente acabou de fornecer para vocês. Outra coisa, pessoal, presta atenção. Gente, eu quero essas atividades, todas essas atividades eu quero no caderno. Todas essas atividades estão valendo ponto para a prova de vocês. O que eu vou fazer, né? Nós já estamos finalizando junho, né? E vamos entrar em julho. Eu não sei ainda, né, como é que vai ficar a questão da nossa primeira avaliação. Eu ainda não sei. Mas essa semana eu estarei indo na escola também, né, para verificar essa situação, para poder fazer um material apropriado para vocês, com questões de revisão para a nossa primeira avaliação, tá? Eu gostaria que a nossa primeira avaliação fosse presencial, né? Por mais que fosse 25% da turma num horário, 25% da turma em outro horário, ou uma parte num dia, a outra parte no outro dia. Por quê? Porque nós trabalhamos com cálculos, né? Cálculos geralmente geram dúvidas, né? Uma prova de matemática não era para ocorrer isso, né? Porque o bom aluno, aquele aluno que estuda, né? Ele não tem dúvida na hora de uma prova, gente. Na hora de uma prova não tem dúvida, né? Se bem que dúvida é uma coisa, e você não saber resolver todas as questões de uma prova, aí é uma outra situação. É uma outra situação, tá? Mas por conta dessa situação na qual nós estamos enfrentando, nós estamos passando, nós ainda não passamos, nós estamos passando. E eu espero a Deus passarmos, né? Espero a Deus que isso acabe logo o quanto antes. Porque se está sendo complicado para vocês, imagina para a gente, professor, né? Então, olha só. Por conta dessa situação, então eu tenho consciência, tá,
de que muitos de vocês têm dúvidas, tá? Muitos de vocês têm dúvidas. Tá? E eu sei que a metodologia na qual nós utilizamos, que são essas videoaulas, não é como uma aula presencial. Então, querendo ou não, às vezes confunde ainda mais, né? Porque você não pode nem questionar. Outra coisa, essas nossas aulas pelo Zoom, tá? Eu espero que vocês levem mais a sério, tá? Nós tivemos uma única reunião, é bem verdade, tá? No entanto, nessa reunião, só eu falava, tá, tudo bem. Até eu também, naquele primeiro momento, né, fui surpreendida com o novo. Porque tudo que é novo causa um certo impacto. Eu também concordo e eu também digo que eu não estava tendo tanta afinidade lá, né, com essa tecnologia aí. Então eu tive lá meus contratempos, né? Mas eu espero que no próximo encontro seja algo bem melhor, tá bom? Bem mais proveitoso, digamos assim, tá? É claro que eu não vou poder dar uma aula para vocês, né, como se a gente estivesse presencialmente, né? Eu vou falar e vocês vão precisar deduzir muitas das vezes ou imaginar situações que eu vou colocar para vocês, para que vocês possam ter um entendimento, digamos assim, um pouco melhor, tá? Então, gente, eu peço a colaboração de vocês nesse sentido, tá bom? Se tiver alguma coisa, procura verificar direitinho aí, para você estar me perguntando certinho, para que eu possa estar te ajudando, sem brincadeiras, tá? Porque a gente já está trabalhando com uma situação complicada, a gente não está trabalhando presencialmente. E se tiver brincadeira, aí que o negócio vai complicar, né? Aí vai complicar, tá? Mas eu acredito que vocês, né, como pessoas educadas, pessoas de bom senso, vão fazer tudo direitinho para que vocês mesmos, né, possam ter um melhor desempenho, um bom desempenho, porque as provas estão vindo aí. Tá? E não pensem vocês que a gente vai descartar algumas coisas, que a gente não vai poder fazer isso. A gente vai ter que cobrar de acordo com o que a gente está vendo, né? Então, vamos fazer o que tem que ser feito, tá? E se Deus quiser, nós vamos conseguir. Eu estou aqui para ajudar vocês. Eu não estou aqui para atrapalhar ninguém, tá? Mas para que eu possa ajudar vocês, é necessário que vocês também queiram a minha ajuda. Porque uma andorinha só, ela não vai fazer verão, tá? Então, a gente vai ter um novo encontro aí, né? Uma nova reunião aí pelo Zoom. E bora ver o que vai acontecer dessa vez. Eu espero, né, que seja bem melhor, né, do que o nosso primeiro encontro. Aqui, o primeiro, como a gente está ainda se habituando e tudo, tranquilo, né? Mas vamos ver o que nós podemos fazer agora no segundo. Tá ok, pessoal? Então, mais uma vez, verifiquem aí a resolução de vocês, se vocês fizeram, se não fizeram, aproveita para estar fazendo, tá ok? E geralmente, pessoal, essas nossas aulas pelo Zoom, só adiantando, elas poderão ficar na sexta-feira, tá? Provavelmente, elas poderão, melhor dizendo, não é geralmente, provavelmente, tá? Corrigindo aí, provavelmente essas aulas deverão ficar na sexta-feira, tá? Que é o dia em que eu vou estar indo para a escola, né, para ministrar essas aulas aí. Mesmo porque eu não, como eu já falei para vocês, se eu não falei, estou falando agora, eu não disponibilizo, né,
de algumas ferramentas. Então, por esse motivo, a gente precisa estar saindo de casa pelo menos uma vez por semana, indo na escola para atender, né, da melhor forma vocês, ok? Então, fiquem com Deus, tudo de bom, tá? Saúde, se cuidem e até a próxima, se assim Papai do Céu nos permitir, ok? Tchau, tchau.